Ele não tem botãozinho, não? Não, tá ligado aqui. Alô? Então tá, agora é volume. Olha só. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é mais um evento do nosso projeto de extensão, Exposição Árvore da Vida. Então, hoje, em homenagem ao Dia do Biólogo, nós estamos trazendo aqui mais uma palestra, tá? E para fazer a abertura, a gente convidou aqui o Berga Silva, tá? Ele é o responsável pelo projeto Cineminha no Beco, que é responsável por levar a cultura para as crianças da Maré. Tá? Então ele vai fazer a abertura para a gente e depois então a gente dá continuidade ao evento, tá? Bom dia a todos. Primeiramente agradecer o convite. Só atravessar a ponte já estou aqui. Sou nascido e criado no Complexo da Maré, 65 anos. Esse trabalho no Cineminha do Beco já tem 11 anos. A ideia foi de conscientizar as crianças do meio ambiente, não jogar o lixo na rua, nos becos, nas vielas, que quando a chuva vem, todo mundo paga. Quem é consciente e quem não é consciente. Então o Cineminha é um sucesso na Maré, eu faço fazer exercício de comunidade. Já tivemos alguns prêmios, isso é muito legal. Tivemos outras visitas de outras pessoas lá também, como Xuxa, do Tuk-Tuk, completa para o Cineminha, junto com a motocara. E é só alegria, gente. E a entrada as crianças não pagam, a entrada é um sorriso. E a gente mantém o projeto de coleta de óleo, batendo em porta em porta, recolhendo e revendendo lá na refinaria em Bom Sucesso. Mas no momento agora a gente está um pouquinho sem fazer exibições pelo Complexo da Maré devido às operações, né? Aí a gente tem que proteger nossas crianças, a comunidade possível. Não, tá com mau contato. Alô. Ah, tá. Isso. Tá com problema de junta mesmo. Então, gente, como eu sou nascido na Maré, eu nasci na Praia de Ramos. E a Praia de Ramos, antigamente podia tomar banho, comer peixe, né? Mas infelizmente a população cresceu e abandonaram. Hoje o pessoal só fala em piscinão. Sabe que a nossa Bahia está pedindo socorro há mais de 500 anos. E o SOS da Praia de Ramos, eu fiz essa canção aqui, pedindo socorro do abandono. Vamos salvar, vamos abraçar a Praia de Ramos, estamos com você. Vamos salvar, vamos abraçar a Praia de Ramos, estamos com você. Cadê o nosso mar? Poluíram, envenenaram, acabaram com o nosso lazer. Salve a natureza, salve a natureza, viva a natureza, proteja a natureza, ela é um presente de Deus. Salve a natureza, viva a natureza, proteja a natureza, ela é um presente de Deus. Vamos ver se vocês aprenderam só esse refrão. Salve a natureza, vamos! Salve a natureza, viva a natureza, viva a natureza, proteja a natureza, ela é um presente de Deus. Proteja a natureza, ela é um presente de Deus. Para fechar, salve a natureza, viva a natureza, proteja a natureza. Só vocês. É um presente independente de religião, gente, tá bom? Pode ser a opção. Em 2008, eu gravei um CD, Mais Amor e Natureza. E 80% desse CD de um óleo, uma coleta de óleo, né? Chama-se Crime Ambiental. Como está destruindo a natureza.
rios, nossos verdes, nossos mares. Adeus, mais filho. Morreram todos na poluição. Homem mal poluído está matando a natureza. O homem mal poluído está matando a natureza. Isto é crime ambiental. A mãe natureza chora. Estão maltratando o meio ambiente e acabando com seus filhos. Isto é crime ambiental. A mãe natureza chora. Estão maltratando o meio ambiente e acabando com seus filhos. Dedico essa canção a todas as pessoas que amam, que lutam e que morreram em prol da terra, em prol da natureza. Salve a natureza. Então, algumas mídias, né? Olha para aquele lado amarelo ali, né? Vê aqueles 140 mil habitantes, né? Acha que todo mundo ali não tem nada com nada. Todo mundo é do lado errado. Mas tem muita gente boa, professores, músicos, poetas, médicos, advogados, políticos, né? E eu moro lá. Sou cria da favela. Moro. Sou cria da favela. Viva a favela. Moro. Sou cria da favela. Considerado, respeitado, não tenho facção. Meu fuzil é a viola, a munição é minha voz. Meu ofício é cantar, minha sina é doar. O que eu de mim, pro meu povo se alegrar. Moro. Sou cria da favela. Viva a favela. Sou cria da favela. Na rua não bebo, na laje não entra. Canto como e é só me chamar. Eu vou voando. Vou falar o nome da acessibilidade rapidinho pra vocês. Marcinho Dias, Praia de Ramos, Roquete, Pinto, Parcurião, Rubem Vaz, Baixa do Sapateiro, Nova Holanda, Morro do Tibau, Nova Maré, Bento Ribeiro Dantas, Guandacaru, Salsi, Merém, Renato João, Renato dos Pinheiros, Conjunto de Esperança, Conjunto Pinheiro, Parque Maré, alô Maré, eu sou cria da favela. Sou filho da maré. Valeu, gente. Muito obrigado. Quem quiser seguir o brega aí, por gentileza, pode seguir lá no Cineminha no Beco. Tem as fotos, tem as matérias, tem as entrevistas, tem os prêmios. Tem as coisas boas, né? A gente conta as coisas boas, legal, né? Segue lá, gente, que a gente já está com 1000 pessoas só. Vê se aumenta agora. Tá bom? Um beijo no coração. E quem quiser trazer essa semana o seu óleo de casa, nós vamos estar com um ecoponto aqui na biologia, tá bom, gente? E obrigado, né, gente? Parabéns pelo Dia do Biólogo. Vocês, futuros biólogos, parabéns. E na formatura, se quiser me convidar, vocês não ficam à vontade. Tá? O meu cachê é um sorriso, tá bom? Beijo no coração. Obrigada, Beca. Quero agradecer também ao Cinto Ferdi, que tem dado apoio pra gente, tá? Agradecer a presença da superintendente do CCS, professora Thaís Borges,
diretor do Instituto de Biologia, o professor Rodrigo Moura Neto, vice-diretor André Felipe, a professora Priscila e a todas e todas que estão aqui, a professora Leila, tá? E os alunos também, as alunas que estão aqui, agradecer, tá? Muito obrigada. Bom, primeira coisa, eu quero avisar para que os alunos que precisarem de certificado da palestra, não esqueçam de mandar e-mail para a exposição, tá? Para o e-mail da exposição, para o endereço da exposição, porque senão fica difícil a gente ter que ficar escrevendo no livro, procurando, às vezes a gente não entende a letra do aluno e tal. Então, não esqueçam de mandar e-mail para o endereço da exposição, para a gente poder mandar o certificado para vocês, tá? Bom, primeira coisa, fiquem até o final porque vai ter sorteio de brinde, tá? Tá? Além da palestra maravilhosa que vocês vão assistir, vocês ainda vão ganhar brinde. Melhorou? Então, gente, agora a gente vai dar início a uma palestra, tá, do professor Salvatore Siciliano. Salvatore é doutor em Ciências Biológicas pelo Museu Nacional do UFRJ, mestre em Biologia Anual pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, lotado no Departamento de Ciências Biológicas da Escola Nacional de Saúde Pública. Ele é fundador e coordenador do Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da região dos Lagos, o GEIMAGOS. É membro associado da Fisheries and Food Institute. Atua nas áreas de zoologia de vertebrados, genética, conservação de recursos naturais e etnozoologia, com ênfase em saúde dos ecossistemas, biodiversidade e conservação de espécies ameaçadas. É membro do Comitê Científico da Comissão Baleeira Internacional desde 1994, fundador e editor do periódico The Latin American Journal of Aquatic Mammals, membro do corpo editorial do Latin American Data in Science, editor associado da Frontiers in Marine Science, membro do grupo de assessoramento técnico do ICMBio para monitoria e avaliação do Plano de Ação Nacional para a Conservação do Peixe-boi Marinho. É pesquisador homenageado no 7º Encontro Nacional sobre Conservação e Pesquisa de Mamíferos Aquáticos, na Unicinos, bolsista de produtividade CNPq, PQ2, editor do Handbook of the Mammals of Middle and South America, Cetácea e Sirenia, pela Springer Nature. Então, eu chamo aqui a professora Salvatore Siciliano. Falam no microfone, me escutam bem? Então vou deixar o microfone, tá? Pode largar aqui, sim. E você passa para mim? Então, muito obrigado pelo convite, Margarete, Vânia, a vocês, todos os professores aqui reunidos. Leila, cadê? Ali. Gente, é um prazer estar aqui. Minha passagem pela UFRJ foi no Museu Nacional, né? Mas, enfim, eu me sinto em casa aqui, tem tanta gente há tanto tempo. Eu vou falar um pouco do meu trabalho, porque falar de baleia, eu sempre digo, desde a graduação, eu queria trabalhar com coisa grande. A Anaíse, eu tinha que trabalhar com coisa grande, então eu escolhi uma coisa bem grande para trabalhar. Bom, e hoje é um dia muito especial, dia do biólogo. Eu também falo que se eu não fosse biólogo, eu seria biólogo. Mas se eu não fosse biólogo, eu seria biólogo. Mas se nada disso, eu seria detetive ou psiquiatra. Você sabia disso, né? E talvez o biólogo tenha um pouco disso, né? Pesquisa em espanhol é investigação. Na verdade, o que a gente faz na nossa vida é investigar. Né? Eu investigo a vida dos cetáceos. Pode passando. Bom, tá bom ou quer que escureça mais vocês vão dormir? Eu também descobri que eu tenho um poder hipnótico sobre as pessoas, que elas costumam dormir, e por isso que eu falo alto. Porque senão elas dormem. E eu não dou aula em graduação, só na pós. Então, quem quiser, né? Bom, os cetáceos são aproximadamente entre 94 e 95 espécies, pouco se comparar com os morcegos lá da Leila, que são 1000 e caquerada, ou os roedores, são poucos, mas com uma diversidade de formas muito grande, desde botos de 1,5 metro a baleia azul de 30 metros. Pode passar. Bom,
eles atraem. Eu acho que é uma interação mútua, né? Eles com a gente e nós com eles. Né? O que te atrai? Talvez seja um dos bichos, os primatólogos que me perdoem, mas mais carismáticos, se não talvez o grupo mais carismático que a gente tem, onde você vê hoje a atividade de observar baleias e pelo mundo inteiro, desde países ricos, pobres, de ponto fixo em terra, embarcado, porque as pessoas têm curiosidade. E elas também têm curiosidade sobre a gente. Vocês vão ver. Bom, pode passando. Bom, é o que eu falei, os interesses são comuns, eu acredito que sim. Né? O conceito de inteligência, não vou entrar aqui nesse mérito, mas eu acho que eles são tão mais inteligentes que a gente, talvez a gente que não acompanha o que eles estão pensando sobre a gente. Né? Mas enfim, pode passar. Bom, quer falar de migração, porque baleias, né, os cetáceos, a grande maioria das espécies, é essencialmente um animal migratório. Por uma questão aí de evolução fisiológica e também de reprodução, elas migram. Né? Por que migram? Porque esse é o caso mais clássico da baleia cinza, né, do Pacífico Norte, que vai se alimentar próximo ao Alasca, em águas frias, mais produtivas, mais ricas, né, ricas em nutrientes e ricas em alimento para elas. E aí, na hora de reproduzir, elas vêm para essas lagoas costeiras na Barra Califórnia. As mães, que são muito espertas, procuram uma água mais quentinha, né, para ter os filhotes, para amamentar seu filhote, para que ele cresça, né, ganhe um corpo, né, uma massa corporal e volte então para as áreas de alimentação. E essa é a vida dela, 6 meses por ano para cá, 6 meses por ano para lá, todo o tempo. As áreas de alimentação são no verão, quando a gente falar hemisfério norte, verão do hemisfério norte, ok? Se a gente falar verão do hemisfério sul, agora então a gente está no período migratório, né? Exatamente no inverno e verão, inverno, outono e inverno é o período migratório do hemisfério sul, né? Para as áreas de reprodução. Pode passando, esse é um clássico. Então a vida dela se resume em áreas de alimentação de verão, seja no hemisfério norte ou no hemisfério sul, guardado evidentemente as épocas do ano, e áreas de reprodução e cria de filhotes. Né? Muita gente fala assim, aqui elas vêm se reproduzir. Na verdade, o motivo principal, elas vêm criar os filhotes. Né? E aí o que os machos fazem? O que os machos fazem? Vêm atrás das fêmeas, que já estão maduras, aptas, ou estão ovulando, aptas então a engravidar. Tá? Bom, como eu falei, áreas de alimentação do verão, elas se alimentam, vou falar bem rapidamente, por meio de um aparelho de filtração. Um grande aparelho de filtração, elas têm, né, no palato as cerdas bucais, em português de Portugal as barbatanas, daí a confusão. Mas o nome correto são cerdas, são queratinas, né, exatamente como chifre e unha, né, onde elas fazem essa filtração. Então elas são um grande escorredor, né, de comer crio, peixe, lula, o que elas encontrarem. Né? As baleias francas, por exemplo, uma boca enorme, que parece o capô de um fusca. Né? Então isso aqui está no palato, você vê, é exatamente isso aqui, seriam as cerdas de baleia franca. E esse, inclusive, era um dos motivos pelos quais elas eram caçadas. Quando não existia plástico no mundo, né, o plástico é uma invenção recente. Isso aqui era o melhor uso do plástico, de cabo de guarda-chuva, a fazer aquelas saias, a armação de saia, o que você quisesse fazer, tá? Bom, e aí elas se alimentam por filtração. Diferentes espécies de baleias têm diferentes estratégias de alimentação. A baleia franca, por exemplo, é como se fosse um grande coador na linha d'água. E come copépode, olha que ironia, né? Um bicho de 60 toneladas fica comendo copépode o tempo todo, né? Então, claro, porque tem muito copépode. Tem que ter muito copépode menores que 1 milímetro, incrível, né? Pode passando. E as baleias jubarte se alimentam das maneiras mais variadas. Na superfície, no fundo, em meia água. Elas são versáteis até na hora de se alimentar. Tá? E aqui vocês veem o teto da boca, né? O palato, com as cerdas bucais. Tá? E por que essas pregas ventrais é uma grande bolsa? Lembra pelicano, tem aquela bolsa, né? É mais ou menos para isso. Por quê? Nessa bolsa aí, pode passar? Entra água com o alimento, o crio, e isso é o que eu botei aqui para mostrar como a cadeia biológica marinha antártica é simplificada. Muita gente talvez não se dê conta de tão simples que ela é. Se você olhar um mamífero da floresta, é super complicada, né, a rede, né, de interações. Na Antártica é isso. O
o crio que come fitoplâncton e a baleia que come crio. Tá? Pode passar. Bom, já entrando em alguns fatos interessantes, aí, as baleias são protegidas desde os anos 60, 70, né, diferentes espécies, e elas têm um poder, né, em algumas, boa parte das espécies, de recuperação populacional extraordinária. E como é que a gente tem... Então tem coisas acontecendo super interessantes, esses super grupos de baleias de barco estão sendo vistas na África do Sul. Então, coisa assim de juntar 500, 1000 baleias se alimentando, porque na África do Sul tem um litoral muito rico. Então, assim, imagina você ver 500 baleias comendo juntas. É muito legal, né? Pode passar. Como eu falei, né, as áreas de alimentação, né, geralmente são em águas frias, e o inverso, vamos dizer assim, as áreas de reprodução e cria são águas quentes e protegidas. Que eu também já dei a dica, por quê? Se você fosse uma mãe para cuidar do seu filhote, que ambiente você procuraria? Né? Um ambiente protegido, por isso, ao redor de ilhas oceânicas, bancos de corais, por isso os abrolhos. Elas sabem exatamente. Aqui nós temos o Banco dos Abrolhos, na mesma latitude no Caribe tem os bancos ao largo da República Dominicana. Então você vê que elas procuram, elas escolhem. Por isso que elas vão para o Havaí, elas não são bobas, vão para a Ilha da Trindade, elas são muito espertas, né? Bom, e aí você tem rotas bem demarcadas, bem definidas dessas áreas de reprodução e as áreas de alimentação. A costa brasileira, então, é bem conhecida como uma área de reprodução, né, onde, e aí começa uma coisa bem interessante. O sentido da migração, quando elas vêm da Antártica em direção ao Brasil, elas vêm nadando, aí cadê Daniel? Corrente. Olha que interessante. Qual é a corrente que predomina na costa leste do Brasil? Vamos lá. Pode ser interativo. Pode falar. Assim eu bebo água. Corrente do Brasil. Corrente do Brasil, que é uma corrente quente oligotrófica, ok? Tem pouquíssimo nutriente, mas isso elas não estão muito interessadas em nutriente, mas sim numa corrente que desce sempre de norte para sul. Então o sentido da migração, quando ela chega, é contrário à corrente do Brasil. E assim ela sabe que ela está subindo. Entendeu? Faz sentido? Interessante, né? Vai passando? Bom, e aí como eu falei, essas áreas então são muito bem definidas. E como elas eram manejadas no período de caça, porque elas foram caçadas durante séculos, né, existem as áreas chamadas que são estoques de baleias, como se fosse um estoque pesqueiro. É estranho, mas assim elas eram tratadas. Então o mundo foi dividido em diferentes estoques, tá, de baleias pela Comissão Baleeira. É estranho? É, mas é assim que é. Pode passar. Bom, e aqui são então os estoques, no caso eu estou falando de baleias jubarte. Por que como a gente fala tanto de baleias jubarte? Porque elas são muito bem estudadas, né? Acabam sendo um modelo, e é o que a gente encontra muitas vezes com mais facilidade. Então a costa do Brasil é um dos estoques reconhecidos como um dos estoques reprodutivos, né, e de áreas de reprodução da baleia jubarte no hemisfério sul. Bom, e como é que elas migram? Como eu falei, elas migram. E como é que elas se orientam pelo mar? Quem trabalha com mar aqui no ambiente marinho? Quase ninguém? E com quem vocês trabalham? Fala aí, com quem vocês trabalham? Mais o quê? Os quicos marinhos? Hã? Ah, mas então, assim, como é que elas sabem quando elas saem do Brasil e tem que ir para as áreas de alimentação, as áreas mais produtivas? Como é que elas reconhecem esse caminho por onde elas têm que ir? O que vocês imaginam? Porque sair pelo oceano aberto, né, aparentemente você não tem nada, né, uma marca evidente, né? Então a gente vai falar mais sobre isso. Pode ir passando. Bom, boa parte das baleias, então, por exemplo, que vão para a costa oeste da América do Sul, acompanham a linha do continente e vão se alimentar a oeste, por exemplo, da Península Antártica. Então aqui é mais ou menos óbvio, elas acompanham a linha, né, da margem continental, é só descer e chega lá na Península Antártica. Então elas usam bastante o quê? Já estou dando uma dica. O campo visual. Porque elas estão vendo o continente, né? A margem, exatamente isso aqui, ó, a plataforma continental. Faz sentido? Como é que eu sei que eu não vou pular daqui? Porque eu estou vendo aqui, né, que tem a margem continental. Quem andar por aqui não vai andar se batendo aqui, né? Ele sabe que por onde que ele tem que andar. Pode passando.
Então a plataforma e a margem, quer dizer, o barranco, os pescadores chamam de barranco, né? A margem continental, que varia. No nordeste do Brasil ela é extremamente curta, né? Por isso que as baleias estão ali, ó, em frente a Maceió, Alagoas, porque a plataforma é curtíssima. Do Rio Grande do Sul elas já passam lá fora, porque a plataforma continental do Rio Grande do Sul é bem mais extensa. Faz sentido? Ok, então já ganhamos bastante. Bom, então, pode passar. Então a migração, de modo geral, no caso da baleia jubá, ela acompanha o quê? A linha de costa. Faz sentido? Então elas devem usar muito o visual. Aí você fala, e como é que faz à noite? O que vocês acham? Estou falando visual. Ah, não tem lanterna. Como é que elas fazem? Estrelas. Ah, a gente vai chegar lá, mas é outra dica. Olha que interessante. O barulho da água batendo no costão rochoso, o mar é super barulhento. Já, quando vocês mergulham na praia, tenta ouvir o que o mar está te falando. E elas vão ouvir, então, o barulho do mar batendo no costão rochoso. Então elas sabem que isso aqui é um costão. Elas sabem que aqui é um continente. Legal, né? Pode passar. Bom, então as margens continentais são super importantes para a orientação das baleias. Por isso que elas passam tão pertinho da praia. O que uma baleia está fazendo em Ipanema? Cara, ela sabe que ali é o Pão de Açúcar. Ela deve... ela sabe. E o mais óbvio, o Pontal do Atalaia e Arraial do Cabo. Claro que ela sabe. Onde ela está passando, ah lá, o Pontal. Elas sabem, é óbvio. Cara, não sei como é que elas chamam, né? Arraial do Cabo, Cabo Frio, mas elas sabem. Claro que elas sabem. Porque elas fazem isso todo ano. E as mães ensinam para os filhotes. Né? Isso é muito legal. Então, uma outra coisa que é bem interessante também, de alguma maneira elas leem o relevo submarino. Então, pode ser pelo som, pode ser visual. Eu botei aqui, porque isso aqui é bem... Os cânions submarinos, e a costa brasileira é cheia de cânion. Eu peguei esse porque é manjadíssimo lá, o cânion de Monte Rei. Tem espécies que só vivem aqui na costa, tem espécies que usam esses cânions. E os cânions, inclusive, são áreas bem produtivas. Então aqui, nesse caso lá na Califórnia, elas se alimentam aqui. Tá? Mas senão elas usam os cânions como... Pode passar. Tá? E aí como é que elas se orientam no oceano aberto? Alguém já falou. Vai que não se tem nenhuma evidência. Isso aqui é meio astrologia. O seu matriz outro dia falou que tudo que ela faz, ela segue a cartomante dela. Vocês viram isso? Cara, ó, alternativa saúde. Isso aqui é meio alternativa saúde, mas eu não acredito que muito provavelmente elas podem usar isso mesmo. Faz sentido, né? Faz algum sentido. E se tiver dublado, não sei. Alternativa saúde, vamos lá. Mas a gente não sabe exatamente, mas tem que ter algum sentido de orientação mais aprofundado. Além do sonoro, visual, pode ter outras. Só coloco aqui para a gente descontrair um pouquinho, pode passando. Mas uma outra coisa que é bem recente, por exemplo, como é que elas fazem o Pacífico? Você já virou o Oceano Pacífico, né? Já virou mesmo? Não, eu já fui lá, mas assim, se você rodar o globo e parar, metade do globo é o Oceano Pacífico. Você já viram isso? É muito doido, né? Ok. E como é que uma baleia sai do Alasca e vai para o Havaí? Cara, é muito longe. Como é que ela sai? Acho que se clicar acontece alguma coisa aí. Vê? Ah, isso aí. Austrália e aqueles monte de ilha lá, Nova Caledônia. Aí foram ver, né, por baleias marcadas. Hoje em dia tem esse rastreamento por satélite, essas técnicas estão vendo aqui? Estão conseguindo ver essas feições aqui do fundo submarino? Estão conseguindo ver? Um pouquinho. Tudo indica que elas usam as elevações do seamount, as montanhas submarinas. Né? Elas conseguem ler esse relevo e se orientar por aí. Então os seamounts são extremamente importantes para a rota migratória dessas baleias em algumas localidades do mundo. E o que parece ser, pode ir, só volta, eu vou chegar lá, o que parece ser da cadeia Vitória Trindade. Você sabe, né? Existe uma cadeia de montanha submarina que liga o Espírito Santo até a Ilha da Trindade. São 1.200 quilômetros, né? Coisa assim, né? Mais ou menos.
que também só vai aparecer Trindade lá fora, mas embaixo está cheio de montanha. E as baleias estão por aí. É o que a gente menos sabe. Fala-se muito em Abrolhos, né? A gente não sabe nada de Trindade, em termos de baleia, né? Estou falando de baleia. Mas isso aqui é muito legal. Pode ir. Bom, então, e as rotas mar adentro, né? Porque, como eu falei, elas têm que usar outras pistas. Quais são, né? Aí eu vou fazer uma pergunta assim. Como é que vocês sabem que saíram de casa e estão vindo para o UFRJ, no fundão? Vamos lá. Não tinha GPS. Não tinha IA, não tinha nada disso. Como é que eu sei que eu saí da minha casa e vim para o fundão hoje? Porque eu tinha que pegar algumas ruas que estão no meu campo geográfico. Eu gravei isso, porque é tão intuitivo. Quando você sai da sua casa e vai à padaria, como é que você sabe que você está indo à padaria? Você viu meio fio? Ok. Mas tem um prédio, uma referência, uma escola, um colégio, uma igreja. É que é tão intuitivo para nós, mas para elas também. Então elas usam esses pontos, como eu falei, um conjunto disso para se orientar. É exatamente o que a gente faz ao dirigir. Como é que eu sei que eu estou na maravilhosa linha amarela? Ou a espetacular linha vermelha? Pelo barulho dos tiros. Vocês são os nossos vizinhos da Fiocruz, né? Tá? Eu botei a Trindade, achei que eu tinha esquecido. Olha aqui, a elevação submarina. Está cheio de baleia aqui. Alguém aqui já foi a Trindade? Eu também não. Só por mar. Ferro. Só por mar. A gente tem uma piadinha, eu nunca fui a Noronha. Quem já foi a Noronha aqui? Você já foi? Ah, não? A gente tem um grupo, eu nunca fui a Noronha. Mas eu trabalhei em Abrolhos, né, Vânia? Mas isso é muito, muito interessante. E elas estão por aqui e talvez elas saiam de Trindade, né, cheguem direto a Trindade. Bom, e aí eu queria falar um pouquinho, quer dizer, como eu falei, né? Imagina que nos anos 70, ao final, aí quando a Comissão Baleeira se reuniu e disse, olha, não dá mais para caçar determinadas espécies ou estoques, né? Então, baleia jubarte, imagina-se que nos anos 70, menos de 1000 tenham restado em todo o Atlântico Sul. Menos de 1000. A Vânia lembra que isso foi em 1915, quando a gente foi a Abrolhos. Tinha baleia, claro, mas não tinha tanta baleia. Hoje você está vendo baleia, né? Ipanema, você está lá sentado, porque essa população de 1000 hoje está em 25 mil, 30 mil baleias. É um sucesso extraordinário, uma recuperação em 5 décadas. Interessante, né? Se essa população está se recuperando, muito provavelmente ela está reocupando antigas áreas de reprodução e cria. Faz sentido? Ok? Bom, deixa eu aproveitar, você já deve ter ouvido falar em armação. Por que a armação dos búzios chama armação dos búzios? Vamos lá. Vocês têm ideia? Não sabe, Margarete? Você vai a um congresso em Búzios. Ela foi ao congresso. Leila, por que chama armação dos búzios? Armação é um termo português, armar-se, ou seja, preparar-se para, era caçar, né, no caso, para eles era um peixe real, que rendia azeite. Então, a armação era um local, era uma fábrica, onde as baleias, por causa da gordura, eram derretidas. Saía-se de barco, caçava-se as baleias, que estavam exatamente aí na frente, né? E traziam as baleias rebocadas, os caras eram machos, né? Vamos combinar também. Não, igual nos Açores, os caras portugueses lá, os conterrâneos de Vodão, que saíam para caçar cachalote nos Açores, né? É muito doido, né? Num barquinho e arpoar cachalote. Mas enfim, aqui também se fazia isso. E o litoral brasileiro de Santa Catarina, na Bahia, é cheio de armação baleeira. Mas infelizmente pouquíssimas restaram, tem pouquíssimas ruínas. E como bem disse uma historiadora que se debruçou sobre isso, a Miriam Ellis, sabe o que sobrou do período da armação das baleias brasileiras? Os nomes das localidades. Arpoador. O que é o arpoador, Ipanema?
se saía dali para caçar baleia. Praia da Baleia, Praia dos Ossos, Armação dos Búzios. Então, era o local da fábrica de caçar baleia e tinha muito búzio. E tinha muito, entendeu? E Rio Vermelho, em Salvador, é um bairro em Salvador. Por que Rio Vermelho? O sangue das baleias. E assim vai. Sobraram os nomes, as toponímias, né? Né, Leila? Enfim, e é o que a gente vê hoje, é o que está acontecendo numa área que a gente muito pouco sabia. Se eu dissesse a vocês há 10 anos atrás, eu vou sair para ver baleia em Ilhabela, em São Paulo. Você está tirando com a minha cara, como se diz, né? Cara, hoje talvez tenha mais turismo de baleia em Ilhabela que qualquer outro lugar do Brasil. Porque elas estão reocupando antigas áreas de uso. Tá? Ou seja, nesse caso, áreas de reprodução e cria. E é o que a gente está vendo aqui. O canal do São Sebastião e as baleias. E passando os navios. É uma outra história. Não vou falar de conservação, problemas, mas enfim. Pode passar. E aí você tem hoje uma mudança de panorama do entendimento. É mais ou menos o que a gente vê nas populações humanas, né? Se a população cresce, ela reocupa, ela se rearranja, né, para ocupar outras áreas, outros ambientes. Faz sentido? Né? E que faz um gaúcho sair do Rio Grande do Sul e para Rondônia? Muita falta de opção. Vocês já foram a Rondônia? Não. Cara, eu gosto de todos os lugares. Para mim, é os 2 lugares mais esquisitos que eu já fui na vida. Vamos lá, chance. Rondônia. Que é um calor que eu não vou dizer a palavra. Não volto mais. E Dubai. Eu tive que fazer só uma conexão. Mas enfim, mas é outra história. Bom, aí tem lá um projeto já há mais ou menos 10 anos que vem então, estudando baleias, vem fazendo um catálogo de foto-identificação. Né? As marcas na superfície ventral da nadadeira caudal são únicas. Então eles vêm montando um catálogo e estão vendo uma reocupação desse lugar. Por que uma reocupação? Porque aqui era cheio de armação baleeira. Gente, leiam esse livro que é sensacional, A Baleia no Brasil Colonial, de Miriam Erickson. Leiam, é uma coisa formidável. Ela estudou, ela é uma doutora pela USP, já faleceu. Ela estudou o ciclo do sal, o sal do Brasil colonial. O sal era a coisa mais importante do mundo. E o ciclo das baleias, que também era tão importante que era como fala, exclusivo da colônia, o rei que controlava. Né? Pode passando. Eu falo, eu não sei nem quanto tempo eu estou. Quanto tempo? Bom. E aí, como eu falei para vocês, porque assim que a baleia, imagina, gente, que ela nasce, por exemplo, a baleia que nasceu agora, em julho, com 4 metros, 4 metros e meio. Ao final dessa temporada, quando chegar novembro, ela quase já está com 6, 7 metros. Aí ela volta com a mãe para uma água subantártica ou antártica. Tá? Então ela já aprende a fazer o caminho. Quando ela vai voltar novamente no ano seguinte, por isso que a gente fala que ele é um yearly, tem 1 ano, ela já está com 9 metros, 8, 9 metros. E aí ela já é recém-dependente. Isso explica muito do sucesso reprodutivo das baleias. Em 1 ano, né, o filhote já ganha independência e a mãe já pode ter um estro. Então ela já vai cuidar da sua vida e ela já pode ficar grávida novamente. Então imagina que em 20 anos uma baleia pode ter 20 filhotes. Em teoria, pode. Em teoria. Não estou dizendo que... Mas é impressionante. Né? Enfim, são essas juvenis que se observam bastante, por exemplo, no litoral norte de São Paulo. Essas de 9, 10 metros. Que costumam ser baleias curiosas, se aproximam de embarcação, como todo jovem, né? Fazendo... Né? Bom... E aí eu vou mostrar só uma sequência aqui bem rapidinho, também que acabando assim, né? Que aí a gente deixa para perguntas, para o sorteio. Sorteio, né? É. Bom, como eu falei, elas têm marcas únicas na superfície ventral da nadadeira caudal e elas podem, inclusive existe um programa chamado Happy Whale. Você pode inclusive adotar baleias. Né? Você escolhe lá isso e aí você vai lá e fala, eu quero adotar a Melina, por isso que se dá um nome. Tá? Ou às vezes é um código, mas pode ser um nome. E aí, bom, eu não vou entrar em tanto... Mas são essas baleias, olha que interessante. E aí muda, né? Aí a gente pega os livros, né?
As baleias não se alimentam nas áreas de reprodução e cria. Mas a gente vai chegar lá. Aqui é só uma área de... E o que o juvenil faz aqui? E por que ele está ficando aqui? Vamos passando. Bom, porque o nome Melina. E aqui você vê diferentes fotos em diferentes momentos. Pode ver que o padrão... E hoje isso já é feito por computador, né? Nos anos 70, 80, quando começou, era no olhômetro. Olho mesmo. Foto por foto de papel. Né, Leila? Nossa. Hoje em dia já é computador. Quem faz isso é um programa. É só baixar as fotos e o programa já encontra o match, né? Deu match, igualzinho o Tinder. Vamos lá. Bom, aí ela foi, continua, eu não vou entrar... Baleias em águas costeiras, onde é que está toda a problemática de conservação, de pesca, de poluição? Em águas costeiras. Então elas acabam vendo em muitos problemas, por exemplo, se enredando. Viu, Daniel? Por quê? Tem rede. Essa é uma outra política que a gente deveria ter. Na época, pelo menos junho, julho e agosto, deveria ser. Não se coloca, não se deveria, né, colocar rede em água costeira. É tão simples. Ou pelo menos escolher algumas áreas. Mas a gente tem um problema de gestão sério, né? Enfim, vamos lá. Vai, eu não vou entrar nesse detalhe, né? E aí ela acabou se embalhando. Você vê, isso aqui é cabo de nylon, olha só. E ela carregava uma tralha, não sei as próximas fotos, pode passar. Isso tem um vídeo, não? Eu não sei. É um vídeo? Teoricamente ele corre, não? Massa. Clica em cima. Em cima dele. Tô com... Tá com uma vez. Ela, tinha que ver o que ela carrega de tralha de resto de... Ah, se não puder, deixa. Não? Então deixa. Era pra mostrar, deixa eu ver se vai aparecer alguma outra foto. Não? Bom, pode seguir. Olha o que ela... E bem interessante ver as fotos ao longo dos meses, isso vai se mobilizando, né? Às vezes corre para cá, corre para lá. E claro, vai machucando, vai lacerando a baleia. Isso é uma porta de entrada para feridas. São muitos problemas. Mas por alguma sorte dela, ela se livrou disso, sozinha. Mas existe até treinamento, capacitação para as pessoas tirarem, precisa ser capacitado, né? Para chegar perto da baleia e cortar esses restos de rede. Né? Bom, teve, como eu falei, várias tentativas de se malhar, no caso o Instituto Argonauta, que é lá de Litoral Norte, só que só o pessoal que fez os registros, eu estou aproveitando uma apresentação dele, pode passar. E, bom, e aí como eu falei, uns 2 meses depois ela finalmente se libertou, fica algumas escoriações, mas ela conseguiu se libertar. Agora imagina que esse resto de rede também continuou no mar, né? Olha que loucura, né? Na verdade isso aí pode ter um problema, mas está continuando. Bom, e ela finalmente estava livre em 6 de julho. Mas o que eu quero mostrar aqui, na verdade, é que elas estão ficando meses aqui. Desde abril. Em abril já começa a ter baleia no litoral norte de São Paulo. E até agora estão lá. Então abril, maio, junho, julho e agosto. E setembro. Elas já estão há 6 meses aí. E aí o que está acontecendo de mais interessante? Para você ver se a gente vai chegar lá. Primari, Parará. Pode passar. Aí o número quantas dessas juvenis identificadas e quantas vezes elas estão sendo reavistadas, ó. Como eu falei, abril, julho, maio, julho, e elas estão ficando meses. Se você é uma baleia, se você é um jovem, com 18 anos, 20 anos, o que você faz da vida? Além de estudar, ver videogame, o que vocês têm na cabeça? Não, no bom sentido. Comer, não tem? Cara, ninguém vai sobreviver tanto tempo, e é o que elas estão fazendo. Então já está se observando baleias regularmente se alimentando nas áreas de reprodução e cria onde elas não deveriam comer. Indo atrás de barco de camarão, abrindo a boca e pegando peixe. Isso não está nos livros. Isso está acontecendo agora, de 4, 5 anos para cá. Então uma coisa que é bem... Como é que as coisas são móveis, né?
o que era verdade há 10 anos atrás, hoje não é mais o que você via, né? As coisas, a ciência é assim, né? Nada é, né? Pá, elas não comem aqui. Cara, pode rasgar essa página do livro, elas estão ficando direto e estão comendo bastante. A gente quer saber exatamente o quê? Porque os pescadores falam uma coisa, quando encalha no estômago tem outra coisa, ou pode ser uma mistura disso tudo. Tá? Pode passando. Bom, aí são os números de registros, né? Só para você ver que é consistente. Não estou falando de uma ou duas baleias, mas são consistentes essas avistagens desses juvenis, são sempre baleias de 9 metros, 10 metros, tá? Nessa região. Pode passando. E aí o número de registros, pode, só para mostrar. E aí estão vendo as variações nas caudas, né? Da pigmentação das caudas. Pode passando. Pode. E aí você vê também como elas são costeiras, né? Já ficou. Olha isso aqui. Elas é sempre muito perto da costeira, né? O que também elas reconhecem esse ambiente, elas sabem onde elas têm que ir. Enfim, algumas hipóteses são hipóteses, né, que seguem camaroneiros, como eu falei, a questão da ressurgência da produtividade, né? A ressurgência pode chegar no litoral norte de São Paulo ou pode ser uma produtividade local. Tem muita raia-manga, viram muito tubarão-baleia esse ano. Alguma coisa tem ali, né? Tubarão-baleia tem que comer muito, né? Já viram o tubarão-baleia? Cara, é maior que essa sala, é um negócio surreal, né? Tem que comer muito, né? Pode ir. Bom, enfim, eu estou concluindo, assim, eu espero que eu tenha tido passado, assim, um relance, assim, do que é a vida das baleias, né, de uma maneira descontraída e, enfim, aí está meu e-mail, se vocês quiserem, né, do Gen Lagos, e muito obrigado pela oportunidade e tenho certeza. Como é que vai ser? Não, vamos primeiro, né, as perguntas, aí pergunta. Ansiedade, vai. Se alguém tiver... Antiguidade é puxa. Não, para quem... Bom dia, eu sou Naís, estou superintendente de CCS, sou professor do IP e tive o prazer de compartilhar o que vocês estão vivendo de vida acadêmica com a idade de vocês, com esse glorioso senhor. Nós somos colegas de turma da biologia UERJ, não vou dizer o ano para não nos comprometer. Então é mais uma motivação para a galera que está sentada aqui, ver que a gente nós passamos os nossos gloriosos anos na UERJ, fazendo exatamente isso que vocês estão fazendo aqui, estudando de novo, se divertindo e tendo prazer naquilo que a gente fazia, como eu falei ontem para todo mundo que assistiu lá a conferência de abertura. Então, é o prazer que nos move, segue nos movendo até hoje. Então, a minha pergunta é, tem alguma coisa com relação a correntes, não só as correntes quentes, frias e tal, isso aí tudo bem, eu estava para entender. Mas a gente sabe que o golfinho também segue muito a coisa do magnetismo. Como que o golfinho não é baleia, eu sei disso, o golfinho não é baleia. Mas tem alguma coisa disso relacionado a magnetismo? Esse fluxo de magnetismo. Você sabe de onde vem essa história, né? Porque começou? Tem aquele cachalote anão, você não vê? O cachalote anão, o cachalote pigmeu. E aí, fazendo necrópsia, viu que eles têm muita hematita no órgão do espermacete. Hematita. E aí vem toda essa discussão, e a discussão também sobre encalhes em massa, pontos de convergência geomagnética. Tem alguma coisa, né? Legal. Mas eu acho que, como eu falei, a nossa ignorância ainda é muito grande, né? Existe alguma coisa, mas eu acho que talvez a gente não tenha nem como medir, né? O que mudou? Sabe a única coisa que mudou quando eu comecei a estudar baleia agora? O quê? Drone e IA. Cara, eu quando fazia uma foto que hoje é ridícula de baleia, ficava todo feliz. Hoje o cara vem de drone, mostra até o... Entendeu? E o IA, por exemplo, foto de identificação que a gente fazia fotinho por fotinho, hoje papel, hoje é computador, roda e mete. Legal, né? Mas tem alguma coisa, a gente precisa... Mais alguém?
Tem um rapaz. Professor, eu queria saber como a quantidade de indivíduos das baleias foram reduzidas a indivíduos, a quantidade muito pequena de indivíduos. Será que existe a possibilidade, ao invés de elas estarem reocupando esses ambientes, elas estarem redescobrindo ambientes, redescobrindo formas de desenvolver a vida delas, no caso também dessa questão da alimentação? Elas não se alimentavam nesses ambientes de... Tá. Qual é o seu nome? Elton. Então, se você lê o livro A Baleia no Brasil Colonial, é uma bíblia, porque essa mulher passou a vida estudando. Então não é assim, lê o livro, né? Mas é autoajuda, né? Não. Se você vê as teses dela, as complicações, é um negócio surreal. E aí, se você vê a descrição, naquela época tinha fotografia, né? A descrição das armações é tão detalhado, imagina que isso vem do Brasil colônia. Na época que era escravo, que muito quem trabalhava, ela descreve quanto custava a roupa dos escravos. Isso é o nível de detalhamento. Né? Então, assim, tudo indica que elas já estavam aí. Entendeu? Elas já estavam nesse mesmo lugar que elas estão hoje. Quer dizer, existe um dado histórico. Eu não posso dizer era mais jubarte, era mais franca. Na Bahia, por exemplo, se chamava o peixe real, que tinha uma coroa na cabeça. A baleia franca tem aqueles bonetes que lembra, né? Então, assim, é um passado que a gente vai ficar no passado, né? A Ilíada de Homero, né? Aí todos os meus parentes. Oi. É que alguém... Mas bom, a ordem tá no seu tempo, né? Eu trabalho com fitoplâncton e quando você falou isso da alimentação das baleias, eu fiquei me perguntando se isso começou a ser observado agora. O que você falou, né? Se começou a ser observado agora ou se sempre aconteceu, mas a gente não observava. Sim. E isso me lembrou uma coisa interessante que a gente tem observado, que é a ocorrência de umas florações maiores do que o estado de Minas Gerais na corrente do Brasil. E essas florações têm se tornado mais frequentes nos últimos 7, 8 anos, assim, uma coisa muito recente. A gente tem 20 anos de idade de satélite e recentemente elas estão mais frequentes. E conversando com o pessoal que enfim, está sempre em cruzeiros, eles realmente observam muita vida marinha, muitos cetáceos e muitas baleias, peixes, aves nessas florações. Então são florações produtivas, vamos dizer, para o ecossistema marinho, não é nada de ruim para o ambiente. Sim. E essas florações estão muito relacionadas às queimadas, aparentemente, e às ondas de calor marinhas, o que é bem esquisito, porque alguns ambientes são prejudicados, mas isso está acontecendo onde não tinha muita vida marinha, né? Então, eu estou aqui me perguntando se, de repente, isso possa aumentar a oferta de alimento, fazer com que elas se alimentem em áreas onde elas não costumavam. Seu nome? Priscila Lange. Você é daqui? Eu fui daqui. Eu estou no CCMN agora, na meteorologia. Sensacional. Acho que a gente tinha que fazer um simpósio junto. As suas perguntas são as nossas perguntas. Tem uma pesquisadora da Fiocruz, não vou dizer o nome, ela é excelente. Ela diz que tudo é mudança climática. Eu não vou nem entrar em El Ninho, Laninha. Você sabe que a gente teve o primeiro lobo marinho antártico semana passada. Quem mais chega é o subantártico, depois o lobo marinho sul-americano e agora o primeiro. Cara, tá diferente? Tá. E tá mudando muito rápido, né? Você já assistiu, talvez, as palestras do Paulo Atacho, do Carlos Nobre. Eu já tive o prazer de assistir 3, 4 vezes. Ele trabalha com o pessoal da Fiocruz. Cara, modelo... Todo mundo sabe que eu não sou muito fã de matemática, né? Você sabe, né? Porque eu fiz biologia. Mas os modelos matemáticos estão respondendo e estão sendo os piores. Existe alguma coisa, claro. Mas a gente precisa juntar esforços para entender. Essas florações, então, por exemplo, no caso de Ilhabela, eles nunca viram tanta raia-manta, tubarão-baleia, raia-ticonha, tudo junto e misturado. Se já estava aí antes, eu nunca imaginava, daqui a pouco a gente está nadando com tubarão-baleia aqui, entendeu? Isso já existia? Eu não sei. As baleias, sim. Tinha um cara, também no Brasil, né? Leila que gosta de história, tinha um cara que ficou preso, tinha um presídio no Brasil Colônia, em Salvador, que dava de cara para o mar. E o cara já relatava que ele ficava vendo baleia. Sei lá, 1600 e qualquer coisa.
Elas estavam aí, isso é fato. Elas entravam na Baía de Guanabara, é fato. Tem as pinturas do Leandro Joaquim, que são maravilhosas, conhecem? Já viram? Maravilhoso, é um negócio assim. Elas já estavam aí. Agora, o que está mudando? Se era mais Jubá, se era mais Franco, estava mais na cor. Essas aflorações do mundo, cara, a gente precisa fazer o sério. A gente precisa juntar a informação meteorológica, de corrente. É o que eu posso falar por agora, né? Não saberia avançar muito. Modelos, né? Criar modelos. Beleza? Salvatore, muito obrigada pela palestra incrível, divertida, informativa. Foi lindo. A brilhantar aqui o nosso dia. A minha pergunta é a seguinte, né? Tu mostraste que esses animais têm uma capacidade cognitiva enorme, né? Eles aprendem, eles memorizam, eles associam estímulos, etc. e tal. Tal como a nossa espécie, existe a possibilidade dessa capacidade variar de indivíduo para indivíduo? Ou seja, ter aquelas mais lerdinhas que não vão ter o mesmo potencial migratório, e aí como é que elas se virariam nessa situação? Eu até falo isso também, né? Baleia é igual gente. Sim. Uma mais cara, na verdade jabuti é igual gente. Quem tem jabuti? Quem é que conhece jabuti? Ou cria? Um ou mais de um? Eu já tive. Você tem dois. Um é igual ao outro? Não estou falando de personalidade. Não é diferente? Sim, tem jabuti. outro Que a gente acha o jabuti. Só come alface. Só come, deixa ele só comer alface. Cara, então assim, as baleias mais ainda, claro, eu considero assim, de uma complexidade, as relações sociais. Você imagina, por exemplo, no golfinho de dentes rugosos, um filhote pode ficar 14 anos com a mãe, mais que a nossa adolescência. Não é interessante? 14 anos, né? E pode ficar mais. Então, nesse grupo, que eu acho que ele vai permanecer nesse grupo, as relações sociais são extremamente fortes, principalmente nos odontoceiros, golfinhos, outros, né? No caso das baleias, a mesma coisa, tem umas que chegam mais perto do barco, tem umas que não querem saber de você, tem uma que se pudesse te dar um chute na cara. Pessoas, tem uma que quer conversar. Você viu no México, né, as baleias cinzas, o pessoal já chega, elas aprenderam, chega perto do barco e a pessoa passa a mão. Já viram isso? Elas aprenderam que aquilo é um barco de turismo, aquelas pessoas são legais, a princípio, né? E eu posso passar a mão nela, entendeu? Isso é um aprendizado. Isso é fato. Por exemplo, o pouco potencial de aprendizado de algum dado indivíduo não poderia comprometer essa capacidade dele? Por exemplo, assim. Pode. Porque das pistas isso pode ser um problema. Né? Pode. É por aí mesmo. Mas é o que eu digo, a gente precisa trabalhar isso. Obrigada. Nada, né? Tem mais um. Sim, então. São duas perguntas. Uma é sobre esse lugar que você acabou de citar, que as baleias chegam perto do barco, interagem, entram em contato físico. Eu queria saber a sua opinião enquanto pesquisador em relação a isso. A comunidade, não só a sua opinião específica, mas o que a comunidade científica pensa sobre isso. No caso das baleias cinzas lá no México. Isso, que entra em contato, realmente, contato físico com os humanos. E a outra pergunta é sobre o crescimento populacional. A recuperação, né, do número de indivíduos. É uma história incrível, é o que me fez me apaixonar pelas baleias, a história de recuperação. E eu queria saber hoje se existe uma tendência de equilíbrio no número de indivíduos, assim, se o número de indivíduos que nascem é mais ou menos igual ao número que morre, ou se a tendência é da população continuar crescendo. Vamos então por parte, né, como diria. Sobre essa habituação, cara, o mundo como ele é. Eu sou, né? Vou dar uma historinha. Semana passada eu subi o alto com um shih tzu, eu tenho um shih tzu, e fui passear na pracinha do alto. Estava eu distraído olhando o celular, começou a ouvir uns barulhos, eu falei, outros cachorros. Quando eu olho, era um bando de coati, cara a cara com o meu shih tzu. Na pracinha do alto, eles já saíram, e diz que eles estão fazendo isso direto, né? Cara, aí de boa, assim, eu peguei ele.
Cara, nos Coati, a gente tem que aprender a conviver. Eu sou dessa teoria, né? Eu acho que é aprender, e eu acho que isso faz parte desse mundo que a gente tem que dividir, né? Se a gente invadiu a área das baleias, como é que fazer? Nós somos, quanto? 8 bilhões, né? Cara, daqui a pouco vai faltar espaço, né? A gente tem que dividir, aprender a dividir, né? Por isso que você vê na Índia os elefantes atravessando estrada para o trânsito, né? É por aí. Então, eu acho que, de certa maneira, a gente tem que aprender a conviver. A outra era sobre a recuperação... populacional. Se existe uma de equilíbrio... eu acho que sim. Aí, isso é fato da natureza, os eventos estocásticos, né? A população cresce, 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 e em alguma hora ou vai dar uma episodia, isso acontece. E isso é a própria história humana, né? A própria história da evolução humana, e nós somos os sobreviventes de muitas episodias, né? Os nossos que morreram por sarampo, varíola, morreram muitos, mas alguns sobraram, né? E nós estamos aqui para contar a história. Então acho que vai se regular, em algum momento vai se regular, né? Eu acho que tinha mais uma, não sei. Só mais 2 perguntas, gente, porque o tempo já são 13 horas agora, e a gente ainda tem um evento aí depois, tá? Pode fazer. Você... Existe essa caça de baleias? Como está ali? No Brasil não se caça, desde 85. Bom, aí países que historicamente, culturalmente caçam, Japão, Islândia e Noruega, é uma discussão muito profunda, né? Porque é histórico, eles dizem que é cultural. Cara, aí tu vai pra Espanha, tem tourada, sabe? Eu acho tão escroto quanto, sabe? Não é? A Espanha, hein? Odeio. Tem uma ilha, não sei se é Chipre, que existe o dia de matar corvo. É uma tradição. Sai todo mundo para matar corvo. Aí eu acho que também, entendeu? Assim, é uma discussão bem profética, né? Tá? Eu acho que a minha acaba. A minha veio com a tela. Sim. Eu queria saber se por acaso tem registro da quantidade de baleias. Porque em algum momento o senhor falou que antes eram 1000 baleias e agora são 25 mil, né? Aí eu queria saber se antes da Casa de Silva tinha registro da quantidade de baleias, para a gente conseguir comparar se está próximo do que era antes ou se ainda está muito longe. Não. Elas eram medidas em tonéis, quanto rendia em gordura. Igual caça de peixe-boi. Eu já tive a oportunidade de entrevistar ex-caçador de peixe-boi na Amazônia. É maravilhoso. Sabe como é que eles contam os peixes-bois? Quanto por latas de querosene jacaré. Procura aí no Google, querosene jacaré. Que é uma marca de querosene. E a quantidade... Então, e quantos peixes-bois eram? Baleia é a mesma coisa. Elas eram retalhadas, era gordura, o resto não se tem esse número. Existe sim, por genética, você pode fazer as populações históricas, mas é genética, é uma ferramenta. Então tem como saber se está mais do que era antes, menos, próximo do que... Você vai lidar com suposições, tá? Eu até tenho um trabalho eu participei com baleia franca. Se tem lá uma população histórica, porque a baleia franca passou por um gargalo, né? Um bottleneck. Então se sabe quem passou por bottleneck. Tem algum geneticista aqui? Dá para fazer? Tem? Enfim. Gente, olha só, a gente vai ter que encerrar aqui, mas o professor Salvatore vai ficar mais um pouquinho. Eu atendo. Eu vou pedir a vocês para falarem com ele pessoalmente, com calma, tá? Então agora... Aí é com vocês? Não, quero agradecer. Opa, vou ganhar o livro! Aí, obrigado! E agora a gente vai fazer o sorteio, então.
dos brindes. Aí é com vocês. Isso. Obrigada. Vocês. E tem um na terceira. E aí a gente vai pegar os números aqui do caderno, tá? Vamos fazer um sorteio aí. Ah, então começou acima agora. Meu nome também para botar presente. Ah, perdeu. Além de almoçar com ela. Muito obrigado. Gente, vai pegando, pegar para você. Tudo bom? Eu vou pedir. Como é que tá, Yuri? Tá melhor? Todo mundo já assinou? Até sorteador. Tá inventando. Vocês me entregaram? Ah, tá gravando. Ela está trabalhando. Pode ir Então já. vamos lá. Tem 100. Você tem que passar. Quantos são? 106. 106. E se a pessoa não tiver? Aí eu sorteio. Sorteia os 6 ou sorteia de 1 em 1? Né? Tem que olhar o modelo, né? Sortear agora. Gabriela Souza. Daniela dos Santos Gustavo. Você pode escolher MG ou GG. Pode ser M. M? Tá. Porque você quer baile? Não, então pode ser. Eu acho, você que gosta bem apertadinho. É Baby Lu? Não, é. Mas é que malha sempre dá uma encolhida, né? Nada, fazer. Já abriu? É super bonita, mostra aí. Santa Catarina, 100% algodão. José Ricardo Mermudes. É professor da foda. Já foi. Camila da Costa Lemos. Eu só não deu uma fé, né? Não, não sorteio. Então, vamos lá.
Roberta do Nascimento Alves. Aê! Vai fazendo outro. Vai de novo. José Antônio de Oliveira. Maria Clara Busato. Não, também não. Só foi embora. Marina Rezende. Marina Rezende. Também não. Gabriel da Silva Granja de Jesus. Sara de Faria Barbosa. A última é GG, aí vai ocupar. Vira a saída. Ruperlânio Cândido da Silva. Ah, ela sabe dela. Então, parabéns a todos que ganharam. Muito obrigada pela presença. Olha, agora a gente tem a inauguração do esqueleto de golfinho lá na exposição no segundo andar. Tem mais sorteio. Não, vai ter sorteio, mas vai ter lanchinho, tá? É uma vida. Igual tenor, que a gente recupera logo. Isso deve bom, né? Bastante gente. Eu não tenho sorte para isso. Que coisa, né? Pegou Peguei. minha filha não conseguiu ficar pronta, semana que vem de férias. É muita urgência. Aí estava aqui, a Glai e o Bruno foram, por isso eu falei, esse ônibus vai ficar. Transmitiu, né?